Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal Crochê do Oscar. Eu sou Oscar Menezes, instrutor aqui do canal, e hoje eu ajudo você a fazer essa linda bolsa trabalhada toda em crochê com esse lindo ponto fantasia. A bolsa, depois de toda concluída, ela ficou com 36 centímetros de largura e de altura ficou com 26 centímetros. Então é uma bolsa bastante espaçosa. Vou mostrar aqui para vocês a parte de dentro. Olha só como fica um espaço bem bacana, tá? Nesse vídeo também eu ajudo você a fazer esse detalhe aqui na lateral e como colocar a alça fazendo esse detalhe aqui na costura. Então, olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal Crochê do Oscar, se inscreve, já deixa seu like, aciona o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. A lista de materiais eu passo para vocês agora. Aqui estão os materiais que eu utilizei para confeccionar essa linda bolsa em crochê. Precisei de 2 novelos como esse, do fio náutico ou fio rabo de rato, assim vocês conhecem na região de vocês. Esse aqui é o de 3 milímetros. A cor que eu estou utilizando é a cor pêssego. O primeiro novelo eu utilizei por completo e do segundo novelo eu utilizei apenas 100 gramas. Cada novelo vem com 500 gramas. Então, com o segundo novelo, você consegue fazer uma bolsa menor depois que você tira os 100 gramas para fazer a conclusão aqui da bolsa. Precisei também de marcadores, de isqueiro para fazer o acabamento, agulha para crochê número 3,5 e agulha de tapeceiro para fazer o arremate. Precisei também de um par de alças de madeira redonda, como esse, o arroba de onde você encontra essas alças eu vou deixar na descrição do vídeo. E também aqui no vídeo eu ensino como fazer essa costura aqui da alça, tá? Então eu espero que vocês aproveitem bastante a aula. Não esquece mais uma vez de deixar o seu like para esse vídeo e, claro, compartilhar essa aula nas redes sociais. Nós vamos iniciar pela base da bolsa. Então eu vou precisar de um cordão com 11 correntinhas. Quando a gente finalizar aqui as 11 correntes, nós vamos saltar a primeira correntinha, vamos para a segunda corrente e vamos trabalhar o primeiro ponto baixo. Vou para a próxima correntinha à frente, vou trabalhar o segundo ponto baixo. Vou na próxima correntinha à frente, trabalho o terceiro ponto baixo e sigo trabalhando aqui um ponto baixo para cada correntinha. Assim, quando nós finalizarmos essa primeira carreira, nós vamos ficar com um total de 10 pontos baixos. Tenho aqui finalizado a primeira carreira com os 10 pontos baixos, vou virar aqui o meu trabalho nessa posição. Vou iniciar a segunda carreira. Logo nesse primeiro ponto baixo, eu introduzo a agulha e faço aqui o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Vou para o próximo ponto baixo à frente e faço o segundo ponto baixo. Vou no próximo ponto baixo à frente, trabalho o terceiro ponto baixo. E sigo essa segunda carreira colocando um ponto baixo para cada ponto. Chegando aqui ao fim da segunda carreira, tenho a mesma quantidade de 10 pontos baixos, viro o trabalho nessa posição e vou iniciar aqui a terceira carreira. Logo nesse primeiro ponto baixo, eu já trabalho aqui o primeiro ponto baixo da terceira carreira. Vou para o próximo ponto à frente, também trabalho mais um ponto baixo e sigo essa terceira carreira até eu completar todos os 10 pontos baixos. Finalizei aqui os 10 pontos baixos da terceira carreira. Então, para a gente iniciar a quarta e as próximas carreiras, nós vamos seguir o mesmo passo a passo. Sempre virando o trabalho nessa posição, colocando um ponto baixo para cada ponto, até a gente ter um total de 42 carreiras aqui na base. Eu vou dar uma adiantada aqui nessas 42 carreiras. Quando eu estiver finalizando a última carreira, eu volto com vocês para a gente trabalhar o contorno em volta da base da bolsa. Então, pessoal, aqui eu tenho as minhas 42 carreiras. De medida, nessa primeira medida, nós temos aqui 7 centímetros de largura. Agora, eu vou trabalhar aqui o contorno em volta de toda a base da bolsa. Para isso, nós vamos iniciar aqui logo nesse primeiro cantinho, colocando mais um ponto baixo. Aí você vai notar que eu fiquei nesse primeiro cantinho com 2 pontos baixos. Lembrando que esse primeiro ponto baixo é dessa carreira, e esse que nós colocamos agora para formar os dois é aqui já o primeiro da lateral. Então eu vou colocando um ponto baixo para cada ponto, até nós chegarmos lá no próximo cantinho,
onde também nós vamos colocar 2 pontos baixos. Vou seguir aqui nessa primeira lateral, colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Então, pessoal, aqui eu cheguei no próximo cantinho, aqui nessa primeira correntinha aqui, onde nós iniciamos a carreira de pontos baixos, nós vamos colocar 2 pontos baixos. Então, eu vou formar aqui o meu segundo cantinho, o primeiro ponto baixo, e agora o segundo ponto baixo. Aí aqui nessa lateral, contando, nós vamos ter um total de 42 pontos baixos, tá? Vou aqui trabalhando um ponto baixo para cada ponto, até chegar aqui nesse próximo cantinho. Vou apenas colocando um ponto baixo até nós chegarmos lá no próximo canto, onde também nós vamos colocar 2 pontos baixos. Cheguei aqui no terceiro cantinho, então nós vamos colocar 2 pontos baixos. Já tenho aqui o primeiro, que é o último aqui dessa parte que nós trabalhamos agora de 10 pontos baixos. Vou trabalhar aqui o primeiro. E vou seguir trabalhando aqui na lateral, repetindo o que nós fizemos aqui nessa primeira lateral. Então aqui eu já tenho os 2 pontos baixos e vou colocando agora um ponto baixo para cada ponto aqui dessa segunda lateral, até nós chegarmos lá no próximo cantinho, onde também nós vamos colocar 2 pontos baixos e vamos encerrar a parte do contorno aqui da base da bolsa. Finalizei aqui toda essa segunda lateral, agora nós vamos colocar o último ponto baixo para formar o quarto canto. Observe que já existe um ponto baixo aqui dentro, nós vamos colocar mais um, e assim ficando com 2 pontos baixos, finalizando todos os 4 cantos e a parte aqui do contorno da bolsa. Agora, eu não vou precisar fazer emenda, a próxima carreira nós vamos trabalhar toda em pontos baixos. Para isso, eu já vou aqui para o próximo ponto baixo à frente e já inicio aqui a próxima carreira com um ponto baixo. Nesse ponto baixo onde eu iniciei, aqui eu vou colocar o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e o final da carreira, tá? Aí eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto, vou dar essa volta aqui toda em pontos baixos, sem precisar fazer aumento aqui nos cantos, tá? Vou apenas colocando um ponto baixo, vou fazer aqui toda a volta até nós chegarmos aqui onde se encontra o marcador. Quando eu estiver finalizando, eu volto com vocês para a gente continuar a nossa bolsa. Da carreira. Trabalhei aqui toda a carreira em pontos baixos, então agora eu vou retirar aqui o marcador e vou fazer aqui um ponto baixo onde estava o marcador. Volto novamente a colocar aqui o marcador e agora nós vamos trabalhar a próxima carreira da seguinte maneira. Eu tenho aqui o próximo ponto baixo à frente, eu vou laçar aqui a agulha, não vou colocar aqui entre um ponto baixo e outro, vou descer, vou colocar abaixo do ponto baixo, vou buscar aqui o fio e vou trabalhar um meio ponto alto alongado. Alongo bem e passo aqui por dentro das 3 laçadinhas, trabalhando aqui o meio ponto alto alongado. No próximo ponto baixo à frente, trabalho apenas um ponto baixo. Laço aqui a agulha, vou aqui para o próximo ponto, desço para trabalhar abaixo do ponto baixo, vou buscar aqui o fio, laço e passo por dentro das 3 alcinhas, formando aqui um meio ponto alto alongado. No próximo ponto baixo, trabalho aqui apenas um ponto baixo, laço aqui a minha agulha, vou trabalhar novamente um meio ponto alto, tenho aqui o próximo ponto baixo, desço aqui abaixo dele, introduzo a agulha e faço aqui um meio ponto alto alongado, tá? No próximo ponto, trabalho aqui um ponto baixo, no próximo ponto à frente, laço e faço um meio ponto alto alongado. Vou aqui para baixo do ponto baixo, vou buscar o fio e aqui eu faço um meio ponto alto alongado. No próximo ponto baixo à frente, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, trabalho um meio ponto alto alongado. Vou aqui para baixo do ponto baixo, introduzo a agulha e faço um meio ponto alto alongado. No próximo ponto, trabalho apenas um ponto baixo. No próximo ponto, laço aqui a agulha, vou trabalhar um meio ponto alto alongado. Desço aqui para baixo do ponto baixo da carreira anterior e faço um meio ponto alto alongado. E olha o efeito que fica aqui com o meio ponto alto alongado, tá? Aí dessa forma nós vamos seguir esse mesmo passo a passo, fazendo aqui
um ponto baixo, no próximo ponto eu desço para o ponto baixo da carreira anterior e faço um meio ponto alto alongado. Vou trabalhar aqui mais um com vocês, um ponto baixo, laço aqui a minha agulha, vou para o próximo ponto baixo à frente, desço aqui para baixo dele e trabalho um meio ponto alto alongado. Aí eu sigo por toda essa carreira, repetindo esse mesmo passo a passo. Finalizei aqui já toda a primeira carreira do ponto fantasia, mostrar aqui para vocês o efeito que fica no ponto. Olha só que bacana, tá, gente? Dando um estilo aí bem top na nossa bolsa, tá? E eu estou chegando aqui onde se encontra o marcador. Observe que eu parei com um meio ponto alto. Vou retirar aqui o marcador. E onde estava o marcador, eu trabalho aqui um ponto baixo. Aí você vai observar que esse ponto baixo que eu estou trabalhando é em cima do primeiro meio ponto alto que nós fizemos. Então aqui eu já coloco novamente o marcador, que é para eu saber que aqui é o início, e vai ser o final de toda a volta, tá? Aí eu trabalhei aqui um ponto baixo, agora nós só vamos desencontrar aqui os pontos. Onde foi o meio ponto alto alongado, nós vamos trabalhar um ponto baixo, aqui eu já trabalhei, e no próximo ponto baixo à frente nós vamos fazer um meio ponto alto alongado. No próximo ponto eu trabalho apenas um ponto baixo normal. No próximo ponto eu laço e já faço aqui um meio ponto alto alongado. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho um meio ponto alto alongado. No próximo ponto, trabalho um ponto baixo. E no próximo ponto, eu trabalho um meio ponto alto alongado. Aí você vai observar aqui, nessa segunda carreira do ponto fantasia, que a gente começa a desencontrar aqui os pontos. E olha só o efeito que fica, tá? Então, a partir de agora, nós vamos sempre trabalhar dessa forma, desencontrando os pontos. Nessa segunda carreira, eu já comecei aqui a desencontrar com o ponto fantasia. Na próxima carreira, nós vamos também fazer o mesmo passo a passo que nós estamos fazendo aqui nessa segunda carreira. Aqui eu estou trabalhando um meio ponto alto alongado. No próximo ponto à frente, eu trabalho um ponto baixo. No próximo ponto, eu trabalho um meio ponto alto alongado. No próximo ponto, eu trabalho apenas um ponto baixo. E no próximo ponto, eu trabalho um meio ponto alto alongado. Aí eu vou seguir por toda essa segunda carreira do ponto fantasia, repetindo esse mesmo passo a passo. Quando eu estiver finalizando essa segunda carreira, eu volto aqui com vocês para a gente iniciar a terceira carreira e eu explicar a quantidade de carreiras de ponto fantasia que nós vamos precisar aqui para a altura da bolsa. Então, pessoal, aqui eu já estou finalizando a segunda carreira do ponto fantasia, mostrar aqui mais uma vez para vocês o efeito que fica aqui no ponto. Olha só, trabalhando aqui o meio ponto alto alongado, tá? Aí aqui nós estamos chegando onde se encontra o marcador. Para iniciarmos essa carreira, nós iniciamos com um ponto baixo e eu coloquei o marcador. Muito cuidado na hora que for finalizar a carreira para saber a sequência exata aqui do ponto fantasia. Então eu vou retirar aqui o marcador, já vou iniciar a terceira carreira e observe que o ponto que estava o marcador é um ponto baixo. E observe aqui também que eu parei com um ponto baixo. Então eu já laço aqui a minha agulha e vou trabalhar aqui abaixo desse primeiro ponto baixo um meio ponto alto alongado. E nesse meio ponto alto alongado que eu acabei de fazer, eu volto aqui a colocar o marcador, que é para eu saber que aqui é o início e o final da carreira. Então, sempre observar qual é o ponto que a gente finalizou e também qual é o ponto que a gente iniciou a carreira, tá? Então, iniciado aqui com um meio ponto alto, no próximo ponto à frente, eu trabalho um. Então, pessoal, aqui eu estou finalizando já toda a segunda carreira do ponto fantasia e mostrar aqui para vocês o efeito que dá aqui no ponto. Olha só que bacana, a gente trabalhando aqui o meio ponto alto
alongado, tá? Aí, nós estamos finalizando aqui a segunda carreira do ponto fantasia, chegando aqui no marcador. Observe que o marcador está aqui nesse primeiro ponto baixo e nós finalizamos aqui a segunda carreira do ponto fantasia também com um ponto baixo. Então, isso significa que no próximo ponto à frente será um meio ponto alto alongado. Então, eu retiro aqui o marcador, já laço aqui a minha agulha, iniciando a terceira carreira do ponto fantasia. Já faço aqui um meio ponto alto alongado. E nesse mesmo meio ponto alto alongado, eu coloco aqui o marcador, que é justamente para eu saber que é o início e o final de toda a carreira. Aí eu vou continuar trabalhando aqui essa terceira carreira, seguindo o mesmo passo a passo. Trabalhei aqui o meio ponto alto alongado, no próximo ponto à frente eu faço um ponto baixo. No próximo ponto à frente, eu laço, desço aqui abaixo dele, desse ponto baixo, e já faço aqui um meio ponto alto alongado. No próximo ponto à frente, trabalho apenas um ponto baixo. No próximo ponto, eu já faço um meio ponto alto alongado aqui abaixo desse próximo ponto baixo e vou seguindo aqui por toda essa terceira carreira até eu completar toda a volta. Quando eu finalizar essa terceira carreira, eu vou iniciar a quarta, depois inicio a quinta, a sexta e assim sucessivamente, observando aqui sempre o início de cada carreira e também o final de cada carreira, ou seja, o ponto que iniciou e o ponto que finalizou a carreira. Eu vou dar uma adiantada aqui nessas próximas carreiras até eu atingir a altura de 23 centímetros. Quando eu estiver completado aqui todos os meus 23 centímetros de carreiras em ponto fantasia, a contar aqui da primeira, eu volto com vocês para a gente dar continuidade na nossa bolsa. Então, meus amores, aqui eu estou finalizando os meus 23 centímetros de altura do ponto fantasia trabalhado aqui, tá? E também o fio do meu primeiro novelo já está finalizando. Então, aqui eu vou ter que fazer à frente um ponto baixo. Então, eu vou só introduzir a agulha, vou buscar aqui o fio ainda desse primeiro novelo. Vou pegar aqui o próximo fio, esse aqui já do segundo novelo. E vou fechar esse ponto baixo com o fio do segundo novelo. Aqui atrás ficou sobrando esses dois fios aqui. Nós vamos trabalhar o arremate logo nele, tá? Vamos continuar seguindo aqui a sequência. Vou laçar. Aqui no próximo ponto eu trabalho um meio ponto alto alongado, já escondendo aqui os fios que nós deixamos aqui na parte de trás. No próximo ponto à frente eu trabalho um ponto baixo. E no próximo ponto aqui, eu trabalho o meu último meio ponto alto alongado. Aqui eu finalizei todos os 23 centímetros. Então aqui trazendo para vocês aqui a medida, tenho aqui 23 centímetros já de ponto fantasia trabalhado, tá? Mostrar aqui para vocês, olha que eu estou marcando aqui a partir da primeira carreira do ponto fantasia. E agora nós vamos iniciar aqui a próxima carreira da seguinte maneira. Nós vamos fazer uma volta completa em pontos baixos, aí eu vou retirar aqui esse marcador e vou iniciar aqui já o primeiro ponto baixo. Então, aqui eu inicio o primeiro ponto baixo, e nesse primeiro ponto baixo eu volto a colocar novamente o marcador, que é para eu saber que aqui será o início e o final de toda essa carreira em pontos baixos que nós vamos trabalhar agora. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, não vou mais precisar fazer o ponto fantasia, vou trabalhar toda essa volta colocando apenas um ponto baixo para cada ponto. Quando eu estiver finalizando aqui essa carreira em pontos baixos, eu volto com vocês já para a gente fazer aqui a divisão na parte de cima. Chegando aqui ao fim de toda essa carreira em pontos baixos, aqui está o marcador onde nós iniciamos a carreira. E agora nós vamos também trabalhar aqui mais uma divisão. Observe que eu coloquei esse marcador aqui bem no meio da bolsa e nesse aqui também bem no meio da bolsa. Como foi que eu fiz essa divisão? Eu centralizei aqui toda a bolsa, nós temos um total de 104 pontos baixos, tá? Eu dividi aqui ao meio, ficou 52 pontos para um lado e 52 pontos baixos para o outro. Então aqui é o meio e aqui também é o meio. Aí eu vou fazer a seguinte contagem. Eu tenho esse primeiro ponto baixo aqui, eu vou contar 1, 2, 3, 4, no quinto, eu venho aqui e coloco mais um marcador.
Após aqui o ponto baixo, eu conto 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou colocar aqui mais um marcador. E vou retirar esse marcador onde está marcando aqui o início da carreira. E vou também tirar esse marcador aqui do meio. Então aqui eu tenho um total de 10 pontos baixos. Aí eu vou aqui para o próximo lado, onde se encontra aqui o marcador. Eu conto 1, 2, 3, 4 no quinto. Eu coloco aqui mais um marcador. E após o marcador aqui, eu conto 1, 2, 3, 4 no quinto. E coloco mais um marcador. E vou retirar esse marcador aqui do meio, aqui ficando com a mesma quantidade de 10 pontos baixos. Então, pessoal, depois de feito aqui a divisão, nós vamos trabalhar agora a segunda carreira em pontos baixos da seguinte maneira. Para chegar aqui nesse marcador, vou ter que trabalhar 2 pontos baixos. Então, eu vou aqui para o próximo ponto, trabalho um ponto baixo. E nesse ponto onde está o marcador, eu também trabalho um ponto baixo. Aí, quando eu chegar aqui nesse marcador, eu já posso retirá-lo. E nós vamos saltar esses pontos aqui que estão antes do marcador. E vou aqui para o ponto onde se encontra o marcador e já trabalho aqui um ponto baixo para dar esse formato aqui na bolsa. Olha só, vai ficar essa parte aqui para dentro da bolsa, tá? Vocês estão observando aqui, ó, tá? Foi aqueles pontos que nós saltamos. Aí quando a gente faz esse detalhe, a nossa bolsa fica com esse detalhezinho aqui na lateral. Olha só como fica legal, tá? Sem precisar fazer nenhuma costura. Aí eu vou seguir aqui nessa segunda carreira em pontos baixos até nós chegarmos lá no próximo marcador. Eu vou dar uma adiantada aqui, trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Quando eu chegar lá no próximo marcador, eu volto aqui na próxima lateral para a gente fazer o mesmo processo que nós fizemos aqui nessa primeira lateral. Aqui eu cheguei onde se encontra esse primeiro marcador, já trabalhei aqui o ponto baixo, já posso retirar esse primeiro marcador. E agora, para eu continuar aqui a sequência, eu vou saltar todos esses pontos baixos, vou fazer essa junção aqui, ó, nessa segunda lateral. E nesse ponto baixo onde se encontra o marcador, eu vou trabalhar um ponto baixo, fazendo aqui a união da lateral, tá? Aí, olha só o efeito que ficou aqui nessa segunda lateral, ficando igual como nós deixamos aqui na primeira lateral, tá? Aí eu vou seguir trabalhando aqui, colocando um ponto baixo para cada ponto. Aqui eu vou só seguir, como eu vinha caminhando aqui no primeiro lado, com os pontos baixos, até nós chegarmos lá no início aqui da segunda carreira, onde nós iniciamos. Olha só, aqui tem esses dois pontos baixos, eu não coloquei o marcador, mas eu vou colocar aqui, deixando esses dois últimos pontos baixos, que é para eu saber que aqui é o início e o final da carreira. Eu não coloquei no início, mas estou colocando aqui porque eu sei que eu caminhei 2 pontos baixos, tá? Então eu vou vir aqui seguindo essa segunda carreira de pontos baixos até nós chegarmos aqui onde se encontra o marcador. Então, meus amores, aqui eu finalizei a segunda carreira em pontos baixos. Antes de eu continuar aqui a terceira e última carreira em ponto baixo, mostrar aqui para vocês como ficou o detalhe aqui da lateral. Olha, ficando com esse fundinho aqui, fica super bacana. Essa aqui foi a segunda que nós fizemos e essa aqui foi a primeira lateral que nós trabalhamos. Olha o efeito que fica super bacana, tá? Sem precisar fazer nenhuma costura, só fazendo aqui a divisão dos pontos baixos, fica perfeito aqui para dar esse efeito aqui na lateral, tá? Aí, a terceira carreira e última, também nós vamos trabalhar toda em ponto baixo. Então, eu vou retirar aqui esse marcador e já vou iniciar aqui a terceira carreira, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Já faço aqui o primeiro, coloco aqui o marcador, que é para saber que aqui sempre será o início e o final da carreira. Então, aqui eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada ponto. Quando eu estiver finalizando essa terceira e última carreira em pontos baixos, eu volto para a gente fazer o arremate do fio e colocar aqui as duas alças. Chegando aqui ao fim da terceira e última carreira em pontos baixos, agora eu vou retirar esse marcador. Vou cortar aqui um pedaço de fio. Vou puxar aqui passando por dentro. Vou pegar aqui a agulha de tapeceiro, vou colocar o fio na agulha.
E vou trabalhar o arremate da seguinte forma. Eu tenho aqui esse primeiro ponto baixo à frente, eu vou saltar esse primeiro ponto baixo, vou para o próximo, vou introduzir a agulha, vou puxar bem aqui para juntar. E agora volto aqui para esse último ponto baixo onde nós finalizamos aqui a carreira, volto aqui pegando na alcinha de trás, puxo bem para deixar aqui o acabamento aqui na parte de cima bem feitinho, tá? Para ficar a carreira bem igualzinha. Aí eu vou colocar aqui a peça para o avesso e vou esconder aqui esse fio passando por dentro desses pontos baixos. Feito aqui todo o arremate, agora é só cortar aqui o excesso de fio, deixar um pedaço aqui, pegar o isqueiro, dar uma leve queimada e depois é só apertar e assim está bem seguro o nosso arremate. Mostrar aqui para vocês mais uma vez aqui na parte de cima, o final aqui da carreira ficando bem retinho, tá? Então, meus amores, agora nós vamos colocar aqui as alças. Tudo que eu fizer aqui nesse primeiro lado, nós vamos repetir no segundo lado. Aqui eu já tenho uma divisão feita, eu vou explicar para vocês como foi que eu trabalhei essa divisão. No total aqui nesse primeiro lado, dividi aqui bem ao meio, nós temos um total de 52 pontos baixos. Eu contei 13 pontos baixos, no 13º eu coloquei o marcador. Vim aqui nesse outro lado, contei 13 pontos baixos, no 13º também coloquei o marcador. Aí agora nós vamos colocar a alça aqui bem centralizada nessa posição, muito cuidado para deixar a alça bem centralizada, tá? Aí depois de centralizada a alça, eu vou segurar aqui com a mão, olha só, bem após aqui onde está o marcador, já coloquei aqui o fio na agulha, vou introduzir aqui passando por dentro desse espaço, vou deixar aqui um pedaço de fio sobrando, que é para o arremate. Vou para aqui dentro do próximo buraquinho da alça, vou puxar aqui o fio. Vou agora sair aqui dentro do próximo espacinho aqui da alça, tá? Ó, puxando, deixando bem seguro. Vou agora para dentro do próximo buraquinho, vou puxar aqui o fio. Vou sempre dando uma puxada para deixar bem seguro. Vou agora dentro do próximo espaço, puxo aqui o fio. Vou aqui dentro do próximo espaço. Vou agora dentro aqui do próximo espaço, ó. Tá vendo aqui que eu estou deixando um sem fazer? Nós vamos completar quando chegarmos aqui e a gente voltar fazendo aqui a mesma costura, tá? Então, só virando aqui para vocês observarem bem como eu estou fazendo. Vou sempre colocando aqui, vou puxando aqui para dentro. Vou para o próximo espaço. Introduzo aqui a agulha, passando aqui por dentro. Vou novamente aqui dentro do próximo espaço. Vou sair aqui no próximo. Vou para o próximo, introduzo, olha, sempre nessa posição para deixar a alça bem segura, tá? Aí nós vamos chegar aqui na parte de cima, ó, vai ficar igualzinho aqui, ó, depois do marcador. Quando eu chegar aqui na parte de cima, eu vou voltar fazendo a mesma costura, só que preenchendo esses espaços que nós deixamos aqui sem costurar, tá? Então, eu vou seguindo esse mesmo passo a passo, até eu chegar aqui na parte de cima. E aqui nós chegamos na parte de cima, vou dar aqui a última puxada. E nesse sentido aqui que nós estamos aqui, ó, por dentro da bolsa, eu já saio aqui novamente e vou voltar costurando aqui, preenchendo esse espaço que nós deixamos aqui sem costura, tá? Então eu vou, ó, voltando aqui no espaço que nós deixamos. Vai fazer tipo um zigue-zague, tá, gente? Um alinhavo assim, fazendo aquele zigue-zague, indo e voltando, ó. Preenchendo aqui o espaço que nós deixamos sem preencher. E olha como é que fica bacana. Beleza? Então, eu vou seguir até chegarmos aqui onde nós iniciamos a costura. Então, meus amores, aqui eu finalizei toda a volta e olha o efeito que fica aqui na nossa alça depois de toda finalizada, tá? Aí, aqui na parte de dentro, eu vou retirar aqui esse fio, aqui da agulha de tapeceiro, e nós vamos pegar essas duas pontas, deixa eu virar aqui nessa posição para vocês verem melhor. Nós vamos fazer aqui o nó bem seguro, passando uma vez, duas vezes,
Vamos amarrar bem forte aqui para deixar bem seguro, tá? Ó, mal dá para ver aqui esse nó. E agora nós vamos colocar novamente na agulha de tapeceiro, vamos fazer o arremate por aqui por dentro, tanto com esse fio e tanto com esse aqui. Em seguida é só cortar, queimar um pouquinho, tá? Fazer igual como eu fiz aquele arremate aqui com vocês no ponto baixo, depois é só grudar aqui na bolsa. Quando você finalizar o arremate, aí você vai virar aqui a peça para o outro lado, vai fazer a mesma contagem, 13 pontos, coloca o marcador, vem aqui novamente 13 pontos e coloca o marcador, faz a mesma costura que nós fizemos aqui nessa primeira alça, vai repetir com a segunda, e logo em seguida, quando eu estiver finalizado, eu já volto com a nossa peça toda pronta para vocês verem as duas alças já colocadas. Já coloquei aqui a segunda alça, vem apenas seguindo o mesmo passo a passo que eu trabalhei lá no primeiro lado, centralizando aqui os pontos, contando, dando a distância de 13 de um lado e 13 de outro, e centralizando aqui a alça, tá? E depois de finalizada, a nossa bolsa tem 36 centímetros de largura e de altura ela tem 26 centímetros. Para dar um charme maior aí na sua peça, você pode estar fazendo um tassel como esse e colocando aqui do lado da alça. Então fica super bacana esse tassel aqui na frente ou aqui na lateral da bolsa. Então eu espero que vocês tenham curtido bastante a videoaula de hoje de como confeccionar essa linda bolsa em crochê, tá? Todos os materiais, como eu falei no início do vídeo, eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Um forte abraço para vocês, pessoal. Não esquece de deixar o seu like para esse vídeo e, claro, compartilha essa aula aí nas redes sociais. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente!